Bom dia, bom dia. Gente, uma terça-feira abençoada para todos vocês, para todos que estão me assistindo. Nessa manhã eu estive orando e pedi uma palavra de Deus. Falei, Senhor, fala comigo, fala com seus filhos, fala, Senhor, fala com os meus seguidores, meus amigos das redes sociais. E Deus falou primeiramente comigo e eu venho aqui trazer uma palavra para vocês. Salmo 126. Meu coração tá palpitando, porque é uma coisa muito séria, viu? E não levo as coisas de Deus em brincadeira de forma alguma. Isso daqui é uma coisa muito santa. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro como as correntes de águas do sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Deixa eu pôr uma pausa aqui que eu vou fechar essa porta que a máquina está fazendo barulho. Então, como eu pedi para o Senhor uma palavra de manhã e depois você levanta, escova os dentes, começa a correria de tomar café e responde um, responde outro e resolve uma coisa, resolve outra coisa. E agora eu estava lá, falei, vou lavar meu quintal, que a minha casinha tá meio abandonadinha por causa do serviço. Deus veio forte no meu coração. Veio assim como um negócio assim. Falou assim, e a palavra que eu te dei de manhã, você já falou? Alguém está precisando. Falei, amém. Larguei a vassoura, a pazinha, a sacolinha e vim aqui. Então, eu vou falar. Aqui diz assim, até as lágrimas são semente diante de Deus. O Salmo 126, ele recorda a dor do exílio e o choro que marcou aquele tempo, mas também celebra a colheita de alegria trazida pela restauração do Senhor. As lágrimas não foram em vão, tornarão-se sementes regadas pela esperança. As mulheres, junto com os seus lares, viveram tanto a tristeza quanto a vitória de volta. Essa imagem ensina que a coragem não é negar a dor, mas seguir adiante, semeando mesmo em meio às lágrimas. Deus transforma o luto em júbilo e o vazio em abundância. Quando passar por tempos de choro, não deixe de caminhar. Continue orando, servindo e confiando, mesmo que a alegria pareça distante. Suas lágrimas podem se tornar semente diante de Deus. Fará florescer em vitória no tempo certo. Gente, que palavra forte, né? Então, eu não sei o que você está precisando, mas o que o Senhor me entregou. Você sabia que Deus, Ele não vê apenas as coisas grandes. Então, aqui em Mateus, capítulo 6, verso 28, diz assim: E quantas roupas, porque vocês andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Aí eu estava pesquisando, estudando o que é fiam. Fiam, ele pode ter diferentes significados, dependendo do contexto.
O uso mais comum refere-se ao verbo fiar, que é na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Pode significar confiar, dar crédito, produzir fios ou tramar. Então, no 29 diz: E eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não andem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje, tá? Espero que venha falar com alguém, né? Já falou comigo e Deus é maravilhoso. Deus, Ele cuida dos detalhes. Olha, minha Bíblia é nova, ó, tô usando minha Bíblia nova, gente, muito boa essa Bíblia de estudo. Então, assim, essa semana eu passei uma experiência com Deus, que eu tava na correria do trabalho. Eu estou compartilhando com vocês aqui para vocês verem um exemplo como que Deus cuida dos mínimos detalhes. Às vezes você acha, não, Deus só vai resolver problemas grandes, é curas, é milagres. Não, o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, dos mínimos detalhes, desde as pequenas coisas às grandes coisas. E eu estava na correria trabalhando, e ouvindo louvor, e conversando com o Du, contando benção com meu esposo, e estava ali e tal, e no corre. Aí a hora que a gente terminou o serviço, a gente tem um hábito, a nossa empresa, é um costume, é uma regra, na verdade. A gente não deixa o local sujo. Tipo assim, cisquinha, essas coisas acabam caindo. Mas, quando tem uma vassoura, uma pazinha ali no local, a gente costuma deixar varrido. Mas arame, é fita, é galho de folha, essas coiseiras assim. Da parte da decoração a gente junta tudo. Bexiga, a gente estoura, deixa tudo no lixo, tudo ensacado. Da mesma forma que eu não quero que façam no meu estabelecimento, eu não faço também em outro estabelecimento, entendeu? Aí ali eu juntando os arames naquela correria, contando com o horário das coisas que faltava para fazer. Eu peguei um punhado de arame aqui que foi cortado, um monte de arame assim, sabe, grosso com a ponta, e pega aqui. Então eu tava assim, pegando e olhando aonde tinha para pegar. Eu não tava muito prestando atenção ali no negócio da minha mão. E foi uma falha nossa também, porque é ruim ficar trabalhando aquele óculos de proteção transparente. E já aconteceu essa experiência com meu esposo também, só que o dele foi mais sério. E Deus livrou. Então, gente, às vezes o que para você é algo que você acha que Deus não tá vendo, Ele tá vendo. Ele tá cuidando. E eu pegando o arame ali correndo, eu fui pegar um tecido que tinha um cisco em cima e eu ia dar uma varridinha ali para jogar no lixo, eu abanei. Do jeito que eu fiz assim, com uma mão para abanar o tecido, eu fiz com essa também, tava com arame na mão, um punhado de mão de arame. Fiz assim, o arame bateu dentro do meu olho. Na hora, eu fechei o olho, porque é automático, o olho já fecha. Só que acho que como eu não tava olhando aqui, eu tava pensando ali, o olho fechou depois que já tinha batido. Isso foi ontem. Era, acho que 1h30 da tarde. Então, na hora eu fechei o olho, começou a sair água, começou a sair água. Eu coloquei a mão e já comecei a orar. Falei, Senhor, tem misericórdia. Foi tanta luta essa semana, fez de tudo para atrapalhar o inimigo das nossas almas. Mas a minha empresa, a minha vida e a minha família pertence a Ti. Eu não aceito, ó Pai, vai curando. Eu não tô conseguindo abrir o olho. E assim eu fui conversando com Deus ali. E o Du lá fora, ele não viu na hora, ele tava lá montando a carga. Aí eu fui pro banheiro, para me ficar mais à vontade, coloquei a mão nos olhos e orei em voz alta, repreendi. Falei, Senhor, eu creio. Mas o olho doía tanto que eu não conseguia abrir. E eu já tenho um pouco de sensibilidade à claridade.
e problema na vista. Então, assim, eu acho que isso é que eu senti mais também. E pelo punhado de arame que eu tava na mão, cheio de coisa, eu acho que não foi só um que bateu. Mas Deus é fiel, né? Coisas que a gente nem sabe que vai acontecer, Deus sabe e Ele já tá livrando. Então, sabe, eu glorifico a Deus por tudo. Naquele momento eu saí do banheiro, tentando abrir o olho, não conseguia, daí eu peguei um papel higiênico, fiquei segurando assim, que saía água, e fui arrumando as coisas e falei com Deus, falei, Senhor, eu não posso ir no médico agora, eu preciso cumprir com o meu prazo, com meus clientes, com meus contratos, Senhor, não permita, mas se eu tiver que ir, eu vou depois do trabalho, pensei. Mas devido ao jogo, eu falei, vai estar fechado, mas eu vou numa emergência, sei lá. Mas eu creio, a minha fé está que eu não vou precisar. Eu creio que o Senhor está cuidando. E continuei trabalhando assim, daí o Du viu e falou, ué, o que está acontecendo? Eu falei, eu bati ali o arame ali, às pressas. Ele, na hora, deixa eu ver. Eu falei, não, amor, tá tranquilo, vamos que nós temos que terminar. Ele, não, deixa eu ver. Daí ele olhou, falou, aparentemente, só machucou de batida assim, mas não machucou, porque o dele, quando aconteceu, ele estava em cima da escada trabalhando, sem querer ele bateu a mão no rolo de arame que ele deixa na escada para ir amarrando, prendendo as coisas, a ponta do arame pulou e bateu no olho dele e voltou. Só que o dele escorreu sangue na hora. E foi algo assim por Deus também, um livramento. E quando eu levei ele no oftalmo, que foi no outro dia, porque ele ficou relutando, que ele não queria ir, que não precisava. Só que como o dele sangrou, eu achei melhor ir. E o doutor falou, Eduardo, olha, sua sorte que bateu do ladinho, não bateu no meio. Se tivesse batido no meio, você tinha perdido sua visão. E então, gente, Deus é maravilhoso. Deus, ele tem o melhor para todos nós, né? Entrega ao Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação e confia nele, tá? Que ele vai cuidar e ele vai te exaltar na hora certa. Boa noite, gente. Eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu tô aqui no salão trabalhando. Tem muita coisa para fazer aqui, mas eu falei, eu preciso finalizar o vídeo. Na verdade, eu já tinha finalizado, mas a hora que eu fui editar, eu lembrei de um detalhe que eu não tinha posto no vídeo e eu acho importante, tá? Eu passar aqui. Então, o meu olho, eu fiquei trabalhando e não parava de doer. Finalizamos tudo, não parava de doer. Chegamos em Regente, tive que passar no mercado, já estava fechando o mercado porque estava sem arroz e sem mistura em casa, por algumas prioridades que nós tivemos e deixamos para comprar depois, e depois eu fiquei sem tempo por causa do trabalho. Então eu passei rapidinho no mercado antes de fechar e eu não conseguia nem enxergar direito. Eu tinha que ficar assim, parece que dava... E doía muito. Daí o Eduardo falou assim, amor, não para de doer. Eu falei, não, tá doendo, assim, não sei, impressão com caco, riscou, não sei, o tempo todo doendo. Fechado, aberto. Aí saímos do mercado. A hora que eu entrei no carro, Deus falou assim pra mim, chegar na sua casa, você vai chamar seu esposo no quarto, ele vai impor as mãos sobre você e vai orar sobre a tua visão. Eu falei, amém. Na hora eu falei, Eduardo, chegar em casa você vai orar pela minha visão. Ele ficou assim, eu falei, tá bom, obedecendo, né? Da outra vez que eu pedi para ele orar comigo, ele falou assim, eu não sou digno, quem sou eu? Eu falei, amor, nenhum de nós somos dignos, nós somos falhos, nós somos ser humano. A cada dia a gente procura melhorar, né? Nós não podemos permanecer no erro. Mas se a gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e pedir a misericórdia, Deus perdoa, né? E
e vamos tentando melhorar a cada dia. Eu falei, e Deus está aqui querendo ouvir todos nós. Ele entregou seu filho Jesus para morrer na cruz, não foi só pelo João ou pela Maria, foi por todos, pela Ana, pelo José, pelo João, pela Maria, entendeu? Então foi por mim, foi por você, foi por ele. Ninguém é santo. Eu creio que a partir do momento que a gente está preparado, santo, Deus recolhe. Você não fica mais nessa terra. Nós, todos nós, estamos na luta todos os dias, né? Procurando melhorar. Mas aquele que tem o coração que não tenta melhorar, aí o Senhor sabe, Deus conhece o seu íntimo, né? Então, o que nós... Eu estou recebendo uma ligação aqui, eu tenho que terminar esse vídeo, não vou atender. O que aconteceu? Nós chegamos em casa, fomos pro quarto, coloquei o óleo na mão dele, falei, coloca na minha testa e aqui em cima, não põe no olho, e ora. E ele orou na simplicidade dele, mas foi muito gostoso. Porque ali a gente está em comunhão com a mesma fé em Deus, entendeu? Então, às vezes, você precisa de uma oração. Às vezes, não seja exaltado ao ponto de achar que você é mais santo do que o outro, entendeu? Você precisa, um ajudando o outro nessa caminhada. E ele orou. Naquele momento eu senti que ficou bem quentinho aqui, sabe? E eu ali com ele em espírito, orando, e escorreu lágrima na hora e eu senti bem quente a lágrima. Aí falei, Senhor, eu vou descansar em Ti e vou aguardar até amanhã. Se vê que há necessidade, amanhã eu vou no médico. Ele foi assistir o jogo, eu não consegui assistir o jogo, eu pinguei colírio e fui dormir para ver se eu acordava melhor. Olha, e Deus restaurou minha visão de uma maneira, sabe? Graças a Deus, tá dolorida, é igual quando você dá uma pancada. Quando você dá uma pancada, ele demora uns tempinho para passar, né? Então foi assim, eu ainda tô sentindo um pouquinho dolorido, mas em comparado de antes da oração dele, que eu não conseguia nem abrir o olho direito, eu falei para ele, eu não consigo nem olhar na claridade. Depois eu acordei, eu comecei a cuidar da minha casa, fazer as coisinhas para minha filha, que ela também não estava muito bem, fazer as comidinhas para ela, mais saudável. Conversei com a minha irmã pela câmera, sabe? Contamos bênção. Então é assim, a gente tem que colocar a nossa fé em Deus, tá? Não existe impossível para Deus. Mas eu aprendi uma coisa, nós devemos colocar a nossa fé em ação. Às vezes Deus permite certas coisas para ver se a gente vai reclamar, se a gente vai murmurar ou se a gente vai permanecer firme no Senhor, com a fé nele, né? Não no homem. E que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, em todas as coisas. Ah, Lídia, então eu estou passando por uma enfermidade, ou a minha família. Não é que Deus esqueceu, não é que Deus não tem poder. Na palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, assim, há momentos que Deus permite a gente passar, eu tenho tanta experiência para contar, e aos poucos, quando Deus for me mostrando o que eu devo falar, eu vou estar aqui sim testemunhando. Eu estou usando o meu canal da rede social, o Facebook, o Instagram, para falar mais de Deus, porque Deus tem me incomodado, Ele tem falado que pessoas que me seguem precisam ouvir, tá? Então receba em nome de Jesus, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus.